O que é a nossa vida é um vapor que por um pouco de tempo aparece e logo desvanece. Na minha lembrança, parece que há pouco tempo eu ainda era criança. Hoje, já conto aqui com os meus 51 anos de idade. O tempo voou, o tempo passou logo. Mas eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho, pela vida que eu levo. Se hoje tenho alguma estrutura como homem, tenho as minhas responsabilidades e procuro ser correto com cada uma delas, tenho que agradecer a Deus porque tudo isso existe na minha vida por causa da minha infância. Não foi das mais fáceis, tínhamos na época muitas dificuldades, mas foi por ela, pela minha infância, pelas dificuldades nela enfrentadas, que hoje sou o homem que sou, o pai de família que sou. Por isso, agradeço a Deus pela minha infância. Tenho muitas histórias para contar. Encheriam um livro volumoso. Minha infância me trouxe experiência, aprendizado, muitos ensinos que posso hoje colocar na prática e tem dado muito certo para mim, tem me ajudado muito. Agradeço a Deus pela vida que tenho, não porque sou rico, tenho riquezas, isso não tenho. Contudo, agradeço a Deus, tenho aqui a minha casa. Ter casa é sempre ter um lugar para onde voltar, né? Quando a gente vai para a jornada de trabalho, para uma viagem, quando a gente chega, é a casinha que Deus preparou, é o aconchego da família. Louvado seja Deus. Não pago o aluguel, bondade de Deus na minha vida. Mas digo para você, mesmo que você pague o seu aluguel, é o cantinho que Deus te preparou. Porém, poderoso é o Senhor para um dia realizar esse desejo grandioso do seu coração, que é ter a sua casa própria. E Ele, muito em breve, se você tiver fé, não desanime, Ele vai colocar essa chave na sua mão. E você vai girá-la. E um dia você vai abrir uma porta e vai estar entrando dentro da sua casa. Se daqui a 10, 15 anos a gente perguntar para um já homem, uma já mulher formado, formada, como foi a sua infância? O que será que eles dirão para nós? Creio que nós que temos de 50 para cima, a gente pode dizer muitas coisas sobre a nossa infância. Mas essas crianças de hoje, que daqui a 15 anos serão os homens de amanhã, as mulheres de amanhã, talvez eles digam, não me lembro de muita coisa, apenas dos joguinhos de celular, das conversas no WhatsApp, nas redes sociais, dos aplicativos. É o que eles terão para contar, mesmo porque tem pais hoje na mesma situação que eles, viciados num celular, numa rede social, não conseguem sair, portanto não ensinam e permitiram que seus filhos fossem crescendo nessa situação. O que mais nos dói é que tem homem e mulher casada que até hoje têm dificuldades na vida porque não conseguem se livrar do vício do jogo, dos joguinhos, dos aplicativos, dessas ofertas que a tecnologia tem para as pessoas de hoje. Eu louvo a Deus, porque eu tive uma infância mágica. Se alguém me perguntar sobre a minha infância, eu tenho muita coisa para contar, realmente. Me lembro que nas férias de escola, minha mãe permitia que eu fosse para a roça com as minhas irmãs. Na época, éramos eu e elas duas, hoje somos em 5 irmãos.
2 homens, 3 mulheres, e lá na roça passávamos as nossas férias. Eu saía com meu tio, íamos atrás dos bezerros no pasto, dos cavalos, apartar a vaca que fala, né? Cuidava da horta, cuidava das galinhas. Hoje a gente fala porquinho da Índia, mas naquele tempo a gente cuidava dos piriazinhos, dos coelhos, ajudava na criação dos porcos, cuidava da plantação, dos jardins da minha avó, ia para o café com os meus tios, levava a mistura para eles, né? O lanche, o almoço, uma água, um cafezinho, cortava aqueles campos para todo lado. Quando queria um brinquedinho, meu tio me ensinou, a gente ia lá na folha de bananeira, tirava aquelas folhas, né? E tinha aquele talo no meio, não sei se alguém já fez isso. Lá a gente fazia, lá na pontinha, um corte, era a cabecinha do cavalo, ali a gente punha uma linha e galopava um tempão, viajando nas asas da imaginação. Quando queria uma maquininha, uma patrolinha, né? Era um pedacinho de caibro. A gente amarrava lá pregava uma latinha numas ripazinhas, também colocava um cordãozinho, né? E manuseava aquela maquininha, abria as ruas na nossa imaginação. Que coisa maravilhosa! E quando estava na cidade, a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, passar anel, queimada, stop, né? Aquela brincadeira lá da gente dar o nome para a cidade, para as frutas, um dominozinho, um joguinho de dama, jogava bola, de noite na rua, nos campos, não tinha maldade entre os colegas, pescava peixinho colorido. Meu Deus, quanta lembrança boa! Me lembro da dificuldade do meu pai, sempre trabalhou aqui em fábrica de calçado, minha mãe para ajudar. Fomos criados meio que sozinhos, mas tínhamos uma boa educação. Minha mãe me acompanhava muito bem, quando podia pagava alguém para cuidar da gente. Enfim, eu tive uma infância maravilhosa. Não era todo dia que tinha uma carninha como hoje. Hoje na escola os meninos não valorizam, mas ganham tudo. Os pais não compram praticamente nada, o governo dá tudo. Naquele tempo tinha que comprar, era um peso para o meu pai e para minha mãe, quando eu tinha que ir na papelaria, na livraria, tinha que comprar os livros, a gente ganhava muito pouca coisa. O uniforme era uma camisetinha branca, antes da camisetinha um guarda-pó, que a gente falava, a gente tinha que comprar o bolso, pagar uma costureira ali para pregar aquele bolso. Os melhores calçados que eu tinha era o conga, o aconga, o tênis bamba, o quichute. Me lembro que quando ganhei o meu primeiro quichute, saí desfilando. Meu pai morava numa casinha, a gente morava na frente. Meus tios ali dividindo casa mais no fundo e meus avós lá no fundo do quintal. Eu fui casa por casa, sem falar nada, para ver se, naquela simplicidade, eles olhassem ali para os meus pés. E eles olhavam. Nossa, Ignaldo, você ganhou um quichute, que bonito. Era o calçadinho que eu jogava bola, que eu ia para a escola. Um mau cheiro no pé, aquilo dava. Era a nossa infância. A minha infância me ensinou a ser homem. Pena que a infância de hoje é completamente diferente. Pena que eles vão ter muito pouca coisa para contar. Naquele tempo a gente estudava, um ensino bem superior ao de hoje. Se não estudasse, tomava bomba. Hoje, né, salvo por poucos motivos, se é retido. Estamos aí com esse tanto de médico que não tem capacidade para atender o povo. Tem médicos bons, lógico, mas hoje temos muito mais médicos ruins, advogados ruins, profissionais ruins, por causa do estudo que é terrível. Há excelentes profissionais, e esses foram o que escolheram o estudo, que escolheram realmente mergulhar nos livros. Então, parabéns aos profissionais de hoje que estão bem colocados, médicos, advogados, juízes, enfermeiros, enfermeiras, professores, um profissional numa empresa. É porque você batalhou, por certo você teve uma infância que te fez valorizar a vida de hoje. Agora hoje, muitos aí, né, entraram numa faculdade e não aprenderam nada. Tecnologia, celular, essas coisas, né? Quantas reportagens a gente viu por aí, doente esperando lá fora, o médico lá no celular lá dentro. Então hoje
Que mundo a gente está vivendo? Eu quero dizer para você, valorize a vida que você teve lá no passado. Não reclame da infância que você teve. Os pais puxavam a orelha, davam aquele beliscão, às vezes davam uma batidinha mais feia na gente, mas viramos homens, viramos mulheres. Hoje não se pode mais educar os filhos como antigamente. Não com espancamento, nunca aprovamos isso. Nunca gostei de levar uma surra, mas um tapinha sempre me ajudou, um puxãozinho de orelha. Naquele tempo na escola até puxão de orelha a gente levava. Se olhasse para trás, era puxão de orelha, reguada na cabeça. Mas nunca reclamamos para o nosso pai. Hoje a gente sabe de história. O filho leva o celular para a sala de aula. Teve caso aqui na minha cidade, em Franca. O filho reclamou: pai, o professor me tomou o celular na sala de aula. O pai ou a mãe foi lá e bateu no professor, bateu na professora. Hoje qualquer coisinha entrega e dá confusão. Eu me lembro uma vez, estou contando essas histórias porque me fizeram um homem. Agradeça pelo passado que você teve, pela vida dura que você teve. Se hoje você é alguém na sua vida, é porque o seu pai, mesmo que dura, sua mãe, te educou, a vida te educou. Que tempo bom, as dificuldades nos ensinaram a ser alguém. Eu me lembro um dia na escola, uma professora pediu um trabalho e eu fiz. Caprichei, coisa mais linda. Era um domingo à noite, terminei de fazer, deixei numa mesa. E eu me lembro que uma das minhas irmãs foi lá e pegou o meu trabalho. Minha mãe estava fazendo alguma coisa no fogão. Ela queimou a folha o meu trabalho. Cheguei sem um trabalho na escola. A dona Anália, lembro até hoje, que saudade dessa professora. Creio que nem seja viva mais, ou se é, está bem velhinha. Ela não me perdoou. Eu assisti aula atrás da porta, lá uns 30 minutos só, 20 minutos, nem me lembro. Mas até nisso eu aprendi a cuidar melhor das minhas coisas. A partir daquele momento aprendi a guardar meu trabalhinho direitinho, cuidar bem dos meus cadernos. Que coisa boa. Estou aqui sendo realmente saudosista, mas eu quero passar para você. Nunca se lembre do seu passado com desonra, com tristeza. As dificuldades me ensinaram, como eu disse, a ser homem, a ser responsável, a pagar as minhas contas, a honrar os meus compromissos. Aprendi a educar os meus filhos. Meus filhos brincavam, né? Hoje o meu menino, até a gravação desse vídeo, tem 20 anos, o mais velho. A mais nova tem 14. Mas brincam, se divertem, têm amigos, passeiam juntos, comemoram o dia dos irmãos, a família comemora o dia dos primos, a família se reúne, graças a Deus. Então pude passar pelo passado que eu tive, alguma coisa para os meus filhos. Meu menino, até a gravação, repito, desse vídeo, está no 4º ano de Ciências Contábeis, passou no Enem, ganhou bolsa completa, estudioso, a menina está indo para o mesmo caminho. A minha filha mais velha, se alguém já assistiu algum vídeo, a Samila, hoje já dorme no Senhor, por um probleminha de coluna, fez a cirurgia. No 5º dia, Deus permitiu que ela desse umas paradas cardíacas e Deus levou a minha filha para o reino da sua glória. Mas eu quero dizer também muito estudiosa. No ano que Deus levou ela completou o 3º colegial, fez designer de interiores, terminou o curso de espanhol, fez música, tocava órgão, queria tocar piano, estava para ser uma arquiteta, né, entrar na faculdade para fazer isso. Então eu louvo a Deus pelos filhos, pela condição que eu tive. Minha esposa também, da mesma maneira, uma infância sofrida, mas uma infância maravilhosa, com muitas histórias para contar. De vez em quando a gente brinca, essa história de novo, mãe, mas é aquela alegria de a gente falar da nossa infância, falar do nosso passado. Essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje. Agradeça a Deus, mesmo que foi difícil, pela sua vida lá atrás. Hoje você é um mestre. Você é uma pessoa que tem condição de ensinar, falar muitas coisas e aconselhar muitas pessoas acerca disso e daquilo, porque você tem raiz, você tem estrutura. Vamos terminar essa mensagem e pedindo, vamos orar por essa geração de hoje, que eles acordem, que eles tenham infância. Pais, deem uma infância digna para os seus filhos. Eles vão repassar isso de geração em geração. Só passei aqui para louvar a Deus pela minha vida. Louve a Deus por sua vida também. Vamos louvar a Deus pela vida.
Que Deus te abençoe.